Alguma pergunta que queiram fazer? Ora, temos aqui a primeira pergunta. Boa tarde. Eu não seria propriamente uma pergunta, era mais um desabafo como habitante do Planalto Mirandês, cidadão aqui do Planalto Mirandês. Não sei se posso fazer. Força. É para isso que aqui estamos. Eu queria louvar esta iniciativa, que já vem desde a Alfândega, tenho acompanhado. Contudo, se calhar, por facto de já ser sexagenário, tornei-me, se calhar, cético pelo que tinha visto ao longo da minha vida. Aqui, já estou cá também desde mas tive 6 anos em Lisboa a estudar e depois regressei. Também sou agrónomo e enverdei pela área da sociologia rural, portanto fui acompanhando a desertificação aqui do Planalto. E é por isso que estou um pouco cético relativamente a estas iniciativas, apesar de a louvar, e acho que devemos continuar, porque já assisti a muitos projetos integrados, a congressos de Trás-os-Montes de Alto Douro, a programas operacionais, a Prodouros, a Pronortes, enfim, uma série de coisas que têm vindo a tentar travar esta sangria que aqui temos. Contudo, quem decide são as comissões liquidatárias do interior do país que nos têm governado em Lisboa, ou desgovernado, e por isso é que... E normalmente quando o Presidente da Comissão Liquidatária é transmontano, realmente é quando as coisas acontecem mais, acontecem piores. Levaram-nos do comboio, e a propósito do comboio gostaria aqui de referir, porque fico indignado, falou aqui que não quiseram vir cá o Arrefer, o ACP, se calhar já ganharam vergonha, e portanto ainda bem que pelo menos ganharam vergonha, porque foi um facto que eu acompanhei, que quando estive como diretor do parque propusemos à Arrefer a recuperação das estações de caminho de ferro e a sua área envolvente, fizemos um levantamento profundo daquilo, e isto é uma parte, mas também era uma infraestrutura que podia estar aqui. E acedia-nos as estações ao ICN, na altura o ICN tinha dinheiro, hoje não tem. E ele pedir que tentasse condensar ao máximo possível. Vou ser breve então. E eles propusemos a recuperação das estações, eles concordaram, destes grupos por 20 anos, para aproveitamento, concordaram, mas depois pediram 165 contos, não é euros, por mês de renda de... Portanto, uma proposta hilariante no mínimo. Não é? E as estações estão, e a plataforma está no estado em que vimos. Portanto, depois levaram o comboio, levaram os matadouros, levaram as quadras da PSP, levaram os das DR, levaram os correios, enfim, levam tudo daqui, continuam a levar, ainda atualmente, levaram os tribunais mais recentemente, parece que vão lá também as finanças, e portanto, atrás disto também vão as pessoas, ainda não se convenceram que a ocupação do território é uma questão de soberania nacional. E quando o Sr. Carlos Carvês falou há pouco, o Caixão foi uma daqueles exemplos que podia ter sido talvez a panaceia para a agricultura da região, uma coisa muito bem, que toda a gente reconhece, muito bem pensada, muito bem, só que depois também as decisões de Lisboa foram assim que mataram o Caixão. Quando falou há pouco no caso do utente de Porto ter os transportes à disposição para chegar, é que nós aqui não temos, há inúmeros casos aqui, eu só vou dar um exemplo, por exemplo, se eu pedir um parecer do VIT, à Comissão Vitivinícola Regional, que está em Valpassos, e nesse caso falamos em coesão territorial, que também é um chavão que está muitas vezes aí, mas que está mal definido, ou então nos compêndios ou no dicionário, porque não é o que se pratica. Eu, se pedir um parecer à Comissão Vitivinícola Regional, pago 3 vezes ou 4 vezes mais que um agricultor de Valpassos, porque para além do parecer tem que pagar os quilómetros. E o utente não tem culpa da administração não ter... quando eu era aqui responsável pela zona agrária, havia um serviço, tanto custava inseminar uma vaca em Malhadas como em Bogador, como em Bragança. Neste momento, quem estiver longe do local paga 3 ou 4 vezes mais porque tem que pagar os quilómetros. E quando se falou aqui em lobbies, também me lembrei que os lobbies são necessários. Só que os lobbies funcionam a nível regional como funciona aquela máxima que Lisboa, Portugal é Lisboa, o resto é paisagem, funciona depois em relação ao Porto. Vou mesmo ter que lhe pedir que, que termine. Termino já.
E depois funciona também em relação a Bragança, em relação ao distrito. Eu só gosto muito de Bragança, porque é a minha segunda cidade, mas funciona assim. E os jovens, dois exemplos muito rápidos. Um mais antigo, a questão do hospital, que o senhor doutor deve conhecer muito bem, porque é que o hospital que está em Macedo de Cavaleiros não está aqui em Mogadouro. Na altura disseram que foi trocada, a localização foi trocada por um lugar de deputado. Eu não quero acreditar numa coisa dessas, mas quem depois de ter visto andar um porco de bicicleta, já pode acreditar em tudo. Outra questão é a questão do IC5. Estes lobbies funcionam mais centralizados. O IC5, porquê é que terminou onde parou o comboio há 70 anos? Podem dizer que já me têm dito que eu tenho uma visão muito afunilada desta questão, da estratégia regional e que é primária, só que não me dão outra explicação plausível. Disseram que era por causa do IC5 encaixar na estrada espanhola ou em Bratilanos ou em Fonfrias, que é uma distância de 4 km ou 5. Não acredito nisso. E, portanto, se me derem uma explicação, a não ser que seja que o lobby de Bragança não deixou que ele chegasse a Miranda de Douro, eu não acredito noutra. Por isso, eu só acredito nesta situação se houver um pacto de regime, mas há 50 anos ou 100 anos, porque isto não se resolve em 2 ou 3 ou 4 ou 5 legislaturas, tem que ser distribuir as infraestruturas necessárias pelo interior do país, mas tem que ser uma estratégia nacional e um pacto de regime para ir a 50 anos, porque de outra forma não conseguimos, voltar a ter o interior como tivemos. E é muito mais difícil construir do que destruir, como está a ser destruído rapidamente. Claro. Muito obrigado. Foi um desabafo. Não, naturalmente. Ia pedir que tentássemos realmente encurtar para podermos passar, de alguma forma, o poder de resposta para este lado. Diga. Ora, muito boa tarde, Lídio Branjo. Eu, em princípio, era para não intervir, mas, dada a redução de pessoas que aqui estão, pronto, e também para fortificarmos um bocadinho o debate, vou dizer alguma asneira, mas pronto, peço paciência também para mover 1 minuto ou 2. Ora bem, em primeiro lugar queria felicitar os organizadores por este 4º workshop e pela sua realização em Mogadouro. Portanto, fico contente porque, à semelhança de muitos, Mogadouro tem sido ostracizado relativamente ao eixo do mal. Qual é o eixo do mal? É assim, eu qualifico o eixo do mal, aqueles municípios da IP4, que é Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros. E, de facto, foram esses concelhos que, por via da construção do IP4, se desenvolveram mais em detrimento dos nossos. Mas nós resistimos, ainda cá estamos, agora já dizem que nós estamos melhor que eles, porque nos aguentamos a viver neste período de maior fraqueza e pronto. E isso é aquilo que eu normalmente digo lá aos meus amigos do distrito. De facto, é isso, é que Mogadouro, portanto, também precisa de ser propalado, de ser discutido e, portanto, agradeço também a vossa presença aqui e também a presença de notórios palestrantes que há muitos anos eu conheço. Bom, portanto, queria, em primeiro lugar, dirigir-me ao Sr. Engenheiro Paulo Piloto, não é? Dizendo-lhe que fiquei muito satisfeito com a sua palestra, porque me deu a conhecer de que estaria a ser ultimada a construção de um centro tecnológico e empresarial em Bragança. Não sei se é isso o nome próprio ou não. Daí essa questão. Ora bem, eu devo dizer que esse centro, se for bem sucedido, digamos, é um centro de emprego da região, mas que deva ser para a região no seu todo. Eu lembro que o último que foi construído foi em Guimarães e que neste momento deu emprego a umas centenas de trabalhadores. Pronto. Se efetivamente for construído com a mesma dimensão e com o mesmo objetivo, o de Bragança, felicito por isso. Mas a questão que eu queria colocar é essa.
portanto, por aquilo que eu vi da maquete que apresentou, reparei que ali será a sustentabilização das empresas locais e internacionais que se queiram ali introduzir. Haverá alguma analogia ou incompatibilidade com o Nerva de Bragança? Visto que é representativo também das empresas locais. Neste caso, qual será... E se calhar pedir então que desse a resposta. É que depois tenho outras perguntas para os outros jogadores. Perguntas não são bem perguntas, são mais exclamações. Pronto, então vamos começar com esta pergunta e é um bom ponto de início do debate. Sim, força. É completamente para cima, sim. Tá. Bom, não tem qualquer... É uma estrutura complementar, é uma estrutura empresarial, associativa, que isto não é assim. Portanto, o parque é um parque de ciência e tecnologia, é uma estrutura que pretende, como eu disse, aproximar a comunidade empresarial daquilo que é importante para o desenvolvimento do país, em termos de inovação e de competitividade. O núcleo empresarial é uma organização associativa, portanto não tem esse objetivo, enquanto que o Parque de Ciência e Tecnologia tem um objetivo bem definido, diferente, e que tem que, obviamente, trabalhar com as associações empresariais da região, mas que não se sobrepõem, quer dizer, são coisas completamente diferentes. É um espaço que se pretende diferente, que se pretende que mude um pouco o paradigma empresarial da região. Eu tive cuidado de não mencionar Bragança na minha intervenção, mencionei algumas vezes porque tinha que ser, porque eu acho que isto é realmente uma estrutura que é do país, é de todos nós e que deve servir a região, não é? E se conseguirmos fazer que naquele espaço existam mais pessoas, dinamizar a economia, fazer a sustentabilidade social e económica da região, com certeza que Mogadouro também ganha com isso, com certeza que Macedo também ganha com isso e outras terras, não é? Portanto, eu não nasci em Trás-os-Montes, mas onde eu estou faço por dar o meu melhor, e, portanto, puxar pela região como se fosse a região em que eu nasci, entende? E, portanto, se toda a gente lutar por este princípio, se toda a gente for capaz se formos capazes de juntar pessoas, o mais importante é juntar pessoas, porque atrás das pessoas vem muito mais, não é? E penso que esse será o desafio da região, que é efetivamente ser capaz de fixar a população, para crescer a população e crescer a região a todos os níveis. E esse é que é o aspecto crítico. E há que fazer por isso, não é? Há que fazer por isso. Eu penso que, como este, aparecerão outros exemplos, outras iniciativas que pretendem isso mesmo. Eu acredito nos governantes do país que querem o bem do país e, portanto, espero que assim seja. Não é? Ia pedir agora que tentássemos perceber, mais alguém tem alguma questão? Temos ali uma no meio. Já volto a si, não me esqueci de si. É isso. É que estamos a gravar, é por causa disso. Eu faço minhas as palavras dos dois antecessores. Também não acredito muito na evolução de que todos estamos à espera. E estas minhas razões têm fundamento. Pois eu também sou daqui, estive 40 e tal anos fora, instalei-me em zonas mais povoadas, assisti ao despovoamento aqui da nossa região e achei que poderia dar o meu contributo
para que a nossa região se desenvolvesse mais um pouco. E pensei em que sentido? Talvez pela via do turismo. E também pelas artes, uma vez que é o meu setor. Antigamente diziam do Nordeste para Lisboa só vão empregadas domésticas e ministros. E é verdade. A maior parte dos ministros, e alguns eu conheci-os pessoalmente, eram oriundos aqui da nossa região. E que tinham o hábito, por vezes, de visitar a nossa região, mas apenas para comer aposta. Mal comiam aposta, regressavam a Lisboa. E que eu diga à Gabriela, de Sendim, que deve saber do que estou a falar. Em relação àquilo que nós temos, já ouvi isto N vezes. Acho que isto já está esgotado. Eu vou enumerar. Temos uma boa qualidade de ar, o ar muito saudável. Temos paisagens deslumbrantes. Temos uma hospitalidade boa. As nossas tradições são únicas. A gastronomia é sem igual, grande qualidade. Os produtos da terra são ótimos. Tudo isto é verdade. Mas eu já ouço isto há 70 e muitos anos. 70 e alguns anos. Nada mudou. Estes produtos que eu acabei de enumerar, estes itens, estão todos de grande qualidade. E assim espero que continuem. Agora, há outra coisa que falta. É isso que é isso que por vezes ouço falar, mas quanto à intervenção, não há. Conversa, conversa e mais conversa, e daí não saímos. Eu já assisti a fóruns, toda a qualidade de Vitio, em Bragança, em Miranda, aqui em Mogador, neste mesmo local, e de continuar a vir, na esperança de que realmente isto mude. Agora, se precisarem do meu contributo e se acharem que vale para alguma coisa, pois eu estou à inteira disponibilidade para aquilo que eu puder. E é assim que tenho sempre procedido. Agora, diz, a comunidade científica poderá dar um contributo para a promoção da inovação, desde que se promova um maior investimento público e privado. Eu pergunto onde é que estão os investimentos aqui na nossa zona do Nordeste, mais propriamente em Mogadouro. É dos privados. E do público também algum. Mas, de fora, apoios, e não é apoios com dinheiro, não me estou a referir a esses. Só queria era que, pelo menos, não metessem pedras nas engrenagens. Mas se quiserem, eu digo-lhe a qualidade das pedras, e onde é que aparecem as pedras, e isso tudo. Mas vou simplificar. Portanto, já era ótimo que realmente não metessem pedras na engrenagem. E que dessem aqueles apoios de aconselhamento a tal comunidade científica. Pois venha ela. Realmente, há um bocado ouvi a pergunta porque é que o caixão foi às malvas. Bem, não sei se foi pela qualidade, por razões enumeradas, mas eu tenho mais algumas, que não as vou dizer. E não as vou dizer porquê? Porque tenho a certeza que não adianta nada. Mas absoluta. Portanto, não mexer nas águas turvas, que eu estou mais turvas. E ele pedir que passassem uma pergunta, por favor. Pronto. Já agora... Portanto, só mais uma exposiçãozinha, só um minuto. Agora, eu disse o que é que tínhamos. Agora vou enumerar algumas coisas. O que é que nós poderemos fazer? O que é que temos que fazer? Está ali. Repensar, agir, intervir, equilibrar, desenvolver, participar, crescer, contabilizar. Palavras lindas. Globalizar. Muito bonito, palavras muito bonitas. Pois é isso. Então temos que repensar, temos que fazer isso tudo. Em quê? Acessibilidades. Já estivemos pior. Portanto, isso está praticamente resolvido. Eu hoje passei toda a manhã no Hospital de Bragança. E então fiz o circuito. Fui pela Ponte Nova, Lagoa, etc. e tal, para entrar no Hospital de Bragança. Depois
disse, bem, agora vou sair de Bragança para o outro lado e aproveito para ver alguns monumentos que eu fiz lá em Bragança. E tirei fotografias e tal. E então comecei a ver que nada melhorou. Houve ali uns restícios da ponte. Em vez de ir mais abaixo, ficou mais acima. Porque depois, no lado direito do rio Sabor, continua o mesmo. Mas pior, aliás, mais esburacado. Daqui por Vimioso é o que a gente conhece. Portanto, quanto à acessibilidade, estamos conversados. Eu tenho mesmo que lhe pedir que transforme isso numa pergunta para podermos avançar de alguma forma. Eu ponho a pergunta. Quanto ao aspecto estético da nossa região, pois o aspecto da nossa região piorou. Porque vai fazer um ano, o maior incêndio florestal que há memória no país, segundo diziam os entendidos, até agora nada se fez. Nada se fez. Quanto à arquitetura das nossas aldeias, as casas típicas, características das nossas aldeias, estão a ruir. Não em todas, mas algumas casas que repõem com uma falta de qualidade estética assombrosa. Quanto ao alojamento e restauração, que me diz respeito, os privados pois, estão realmente a contribuir com as suas possibilidades, dentro das suas possibilidades, mas com muitas dificuldades, porque anda muita armadilha. Depois, divulgação dos nossos produtos. Ouvi falar há um bocado. E eu digo já, por exemplo, quais são as perguntas? Pois o que é que pensam fazer através da divulgação? Como é que divulgam? Eu posso dizer que isto é comum a toda a gente que lê jornais e ouve a televisão. Anteontem saiu um autocarro de uma organização do Alentejo para Madrid, para a Feira de Turismo de Madrid. E altamente apoiados, com produtos, uma divulgação que nós nunca temos. Desde que o nosso turismo passou para a região norte, levou a maior mocada da vida. Desapareceu, praticamente. É Porto e Douro. Douro até ao Pocinho. Porquê? Por causa de algumas empresas que ali atuam. E agora chega a pergunta. E depois, não tenha pressa que eu também não. Depois, eu tenho, porque eu tenho que encerrar o debate em 10 minutos. E, portanto, eu entrei logo no início também. Depois diz aqui, porque é que não há percursos? Por exemplo, eu tenho clientes do norte da Europa e perguntam, é sacramental. Ou sei lá, por onde é que a gente pode ir passear uns percursos pedestres? Não há. Não há percursos pedestres, mas poderia haver. Termalismo. Temos fontes termais no Concelho de Mogadouro e nos vizinhos. Estão lá, nada, aqui está lá a força da natureza, mais nada. E por último, as pessoas também perguntam, e são perguntas que me fazem a mim, onde é que se pode observar aves? Porque as árvores também se observam. A parte geológica e botânica é nos percursos, tudo classificado, como é que chama a árvore, sob o ponto de vista dos afloramentos rochosos, que tipo de rocha, tudo isso é possível. Eu sei disto porque também fui professor durante 6 anos de Ciências Naturais. Ora bem, então as perguntas eu não as vou a pôr a B, C ou D. Pronto, lance-as que eu depois distribuo. Por exemplo, quanto ao Caixão, pois se toda a gente lhe reconhecia grandes capacidades para resolver os problemas dos agricultores do Nordeste de Portugal, por carga d'água, é que não fazem, nunca mais ninguém fez nada, ou pronto, o que fizeram foi despachar o equipamento que lá estava. Pronto. Eu conheci 3 ou 4 administradores que lá estiveram, alguns daqui, da zona, e sei umas coisinhas também daquilo. Portanto, isso, em relação ao Caixão. Agora, em relação à saúde, não está nada mal, mas tudo é suscetível de melhorar. Portanto, estamos sempre na observação, mas até hoje é um dos setores que eu acho que está a funcionar. De resto, quanto à agricultura, quem é que poderia fazer alguma coisa disto? Nada, zero. Pronto, e eu se calhar pegava aí e transformava esta pergunta em
como é que nós criamos, e pedia uma resposta muito, muito breve de cada um de vocês, como é que nós criamos um novo caixão? Isto é, quais são os fatores que nós precisamos de juntar para que um projeto que toda a gente concorda que é importantíssimo para esta região, que é efetivamente importantíssimo para esta região e que, na prática, precisa de um conjunto de interesses para vir a ser aplicado novamente, o que é que nós precisamos aqui de fazer? É só o poder central ou também somos nós aqui que temos que fazer alguma coisa por isso? E se calhar ia começar por si. Eu aproveito exatamente para lhe pedir que, nesse sentido, eu neste momento posso lhe dizer que nós olhamos, não olhamos para a nossa capelinha, mas olhamos sim para a nossa região. E aí prová-lo está neste momento já o plano estratégico de desenvolvimento intermunicipal que está, enfim, em debate público para que todos também possam dar o seu contributo. Isto para quê? Porque cada um de nós tem que olhar exatamente no todo da sua região e não só no concelho em si, neste caso, no meu caso, propriamente dito, Mogadouro. Por isso também aqui fica já um alerta e um apelo a todos que queiram dar o seu contributo para exatamente nos fazerem chegar à comunidade intermunicipal exatamente aquilo que é o nosso plano estratégico de desenvolvimento regional da nossa região. Respondendo também ali um pouco, quando se fala de turismo, também passa muito pelo turismo, exatamente, se calhar, no nosso concelho. Mas posso lhe dizer que está em estudo e projeto já percursos pedestres para o concelho de Mogadouro. Neste momento são 6 percursos na região do Douro, um centralmente aqui ligado ao concelho, porque não temos neste momento ainda a albufeira da barragem de Sabor cheia como tal. Os percursos do lado do Sabor ficarão para o próximo ano, se a albufeira chegar ao seu limite e houver já a reposição de alguns trajetos que a EDP irá proporcionar exatamente e que terá que fazer. Dizer também que, infelizmente, vejo com alguma receptividade algumas opiniões que são dadas já nos são transmitidas, mas é evidente que todos nós que passamos por um cargo político se vê com dificuldades diariamente de poder dar exatamente uma resposta àquilo que é colocado. Mas também, se do lado do poder central não tivermos essa possibilidade, muito mais dificuldade vamos ter. Relativamente à pergunta do caixão e o que é preciso para um novo caixão. Ora bem. Está a funcionar. Ora bem, em relação ao caixão, é preciso ver o seguinte: o caixão foi idealizado há 50 anos, ou quase 60. E isto tem evoluído tudo muito rapidamente. Portugal, entretanto, entrou para a Comunidade Europeia. Dentro de pouco tempo, se calhar, vamos alargar a área de mercado, estendendo aos Estados Unidos, e é capaz de ser uma realidade mais próxima do que aquilo que nós julgamos, e isto vai complicar tudo ainda por cima, de maneira que vai nos obrigar, e antes de avançarmos muito, convinha estabelecer, digamos, quais os objetivos a alcançar. Nós, digamos, não temos grandes possibilidades de produzir muitos produtos em massa, grande quantidade. Teremos que dar privilégio, penso eu, aos produtos de alta qualidade para poder competir. Os Estados Unidos têm uma filosofia diferente. Produzem em grande quantidade e a qualidade é baixa, até porque eles produzem muitos produtos transgénicos e também utilizam até hormonas na produção animal de carne e ovos. Nós temos que refletir e ver o que é que poderemos fazer. Eu penso que teremos que enverdar para o aspecto da alta qualidade em termos biológicos. Porque também a humanidade e as pessoas que têm poder de compra gostam de proteger a sua saúde e portanto, em termos futuros, quem tem capacidade de poder
adquirir, vai querer produtos de alta qualidade para defender a sua saúde. E está isso tudo em jogo. Aquilo que o professor Paulo Piloto avançou, eu tenho a impressão que é um primeiro passo e que poderão também contribuir fortemente para a evolução mais rápida da tecnologia que é necessário imprimir à valorização, para a valorização dos produtos a produzir aqui na região. Só assim nós podemos conseguir que as pessoas que vivem cá possam ter mais rendimentos mais elevados e isso permita que eles fixem cá. Porque caso contrário não tenhamos ilusões. Eles continuam a emigrar. Ninguém pode impedir que as pessoas tenham ambições de melhorar a sua qualidade de vida. Está isso tudo em jogo neste momento. O quadro comunitário que nós vamos entrar, 15, 20 destes anos, já traz muito dinheiro. Mas eu penso que neste momento ainda anda tudo um bocado no ar e não sei quais os projetos que as empresas são capazes de equacionar, pôr em prática. Pôr ao mesmo tempo se candidatarem, que é importante. Porque isto tem que ser rápido. 4 ou 5 anos deste quadro comunitário passam de repente. E se não tiverem já uma ideia, isto vai ser dramático. É aquilo que eu penso. Por outro lado, a montante disto tudo, há uma coisa que nós podemos fazer. E podemos investir. E sem medo. Eu penso que é fundamental estendermos o regadio o mais possível, aqui dentro da região. 1 hectare regado vale tanto ou mais do que 4 ou 5 de sequeiro, em termos económicos. Só isso, se conseguirmos irrigar uma área substancial, e aqui o Planalto, por exemplo, de Miranda, tem terrenos de grande capacidade agrícola, só isso vai constituir por si só uma reestruturação agrária. Porque quem tem 4 ou 5 hectares, em termos económicos, passa a ter 20. E é fundamental. Agora, simplesmente, é necessário que apareçam os projetos. A vontade. A vontade, não é? A vontade de fazer acontecer. A vontade e apresentarem mesmo os projetos. Porque senão não são aprovados. E não sendo aprovados, não tenham dúvida nenhuma que o Alentejo e o Ribatejo arrebanha tudo o que aqui não conseguirem gastar. Isto é uma corrida contra o tempo. É fundamental. E não vale a pena andarmos com muitas filosofias. Nós precisávamos de acessibilidades. Agora estamos já menos mal. Evidentemente que ainda precisamos, a nível de caminhos rurais, um bocado, porque hoje em dia os agricultores, o tipo de agricultor que tínhamos já começou a evoluir muito. Hoje também há muitos agricultores ao fim de semana, fora de horas do emprego, etc. E que vão à terra de automóvel e precisam de chegar perto da parcela e precisam de caminhos razoáveis. É necessário que também haja uma evolução. Distribuição de água dos regadios também é fundamental, até para a pecuária, para poderem beber durante o estio. São todas estas infraestruturas, parece que não. Eu lembro-me quando estava no Caixão, queixávamos-nos de uma coisa, a eletricidade. A eletricidade vinha uma trevoada, ia abaixo, a eletricidade. Queimavam-se logo 7 ou 8 motores. Uma fábrica ficava logo sem trabalhar. Se não tínhamos motores subcelentes, tínhamos que os ir buscar ao Porto. Eram 2, 3 dias, paragem. Ninguém pagava esses prejuízos. O telefone deixava de funcionar. Por vezes estávamos 8 ou 10 dias sem telefone. Ainda não havia os telemóveis. De maneira que são estas coisas que hoje em dia, para quem quer ser competitivo, há estruturas que o Estado tem que investir nelas. Porque não são os particulares que vão fazer regadios. Exatamente. Não têm capacidade para isso. Sobretudo aqui no Norte, que é o minifúndio. No Alentejo, quando
quando têm 10 mil hectares, aí já podem ter, se calhar, capacidade para isso. Agora aqui, no Trás-os-Montes, não, de certeza. Muito obrigado. Eu ia se calhar agora, antes de passar, e vou passar a mesma pergunta para este lado, mas ia se calhar pedir 2 perguntas, no máximo, concretas, diretas, para podermos fechar as perguntas e assim já os convidados responderiam a estas 2 novas perguntas. Eu sou Alexandra Machado, sou arquiteta e não nasci em Mogadouro, estou em Mogadouro há 20 anos e não vim para aqui trabalhar sem subsídio, pedi dinheiro emprestado ao meu pai que paguei religiosamente sem juros. E esta pergunta que vocês colocam, qual o impacto das infraestruturas na qualidade de vida, é de lá para ali a resposta, portanto eu nem sequer vou responder. Agora, aquilo que eu pergunto é, mesmo com todas estas infraestruturas que nós criamos, e eu concordo com o administrador do centro hospitalar, que eu acho que são suficientes, apesar de pontualmente poderem ser melhoradas, todas, no geral, não estou a falar só na saúde, estou a falar em todas, nas culturais, nas redes. Eu vim para cá, não havia IC5 na IP4. E é assim, com tanta infraestrutura que nós criamos, isso, porque é que nós, aquilo que eu digo, que esta boa vida que eu levo aqui, eu quando vim para cá achava que isto tinha muitas potencialidades, tem todas, como o Manel já disse, tem todas, que o engenheiro Amaro também diz, mas isso não é garantia que nós vamos conseguir sobreviver aqui. Esta boa vida que eu tenho, hoje não tenho a certeza que a vou conseguir garantir. Mesmo com estas infraestruturas todas. Esta é a pergunta que eu quero que alguém me responda. Se vai garantir ou não. Ok, última pergunta, ali atrás. Portanto, vamos falar de... Força. Muito boa tarde, eu sou Luís Ramalho, da Associação Nacional de Freguesias. Sou presidente de uma junta urbana. Tenho elementos na minha Assembleia de Freguesia que são naturais aqui de Mogadouro, mas eu conheço muito pouco e fico feliz por ter sido convidado para cá estar presente. Hoje, durante a discussão, falou-se muito sobre as dificuldades, mais sobre as dificuldades do que sobre as potencialidades e sobre as oportunidades. Eu posso estar a dizer uma grandíssima asneira, até porque é uma realidade que admito que desconheço, mas pegando há pouco no que o engenheiro Manso dizia, o mercado mudou, a forma de estar mudou. Poderá já não haver espaço para um novo caixão, e eu admito que fui há pouco ao Google ver o que era o caixão, e poderá já não haver espaço nem contexto para um novo caixão, mas há um mercado exatamente que está a emergir e que está a ser uma oportunidade de negócio que não tem que ser em grande escala, mas que pode ser a resolução de projetos pontuais de microempresas que podem potenciar o crescimento da região, nomeadamente nos produtos regionais, que são de extrema qualidade. E hoje o mercado é mais aberto do que era há 15, 20 anos atrás. Exportar hoje, mesmo que em pequenas quantidades, não tem as dificuldades que tínhamos há 10, 15 anos atrás. Eu acho que nestes debates, na minha perspectiva, era importante termos um público-alvo que poderá catapultar a diferença, nomeadamente os jovens que procuram hoje na agricultura, no minifúndio, uma oportunidade de criação do seu próprio emprego, para que eles possam ver e vislumbrar as oportunidades que têm e serem criados incentivos para que eles possam fixar, criar aqui, por exemplo, muitas das vezes questionam-me lá em Hermesinde se não há terrenos para alugar. Em Hermesinde não há. Não há. Encontrar um terreno para a construção de uma moradia com mais de 180 metros quadrados já é uma tarefa difícil. Nós não temos. Então, é evidente que estas oportunidades, em contexto urbano, são praticamente impossíveis e eu acho que aí compete muito ao poder local criar modelos de incentivo que permitam que esses jovens, que são de famílias que há 30, 40 anos saíram daqui para o Porto e se fixaram no Porto, possam regressar às suas origens, até porque grande parte deles ainda tem cá algumas propriedades que visite precisamente ao fim de semana, o agricultor de fim de semana, e que possa aí criar a sua oportunidade de fixação e também desenvolvimento do seu próprio negócio.
Passando à pergunta, peço desculpa. A minha pergunta é muito concreta. Até que ponto é que esta desunião que se tem verificado na região não se pode inverter, convertê-la em união e criar aliás, esse é o caminho que tem seguido, por exemplo, as comunidades intermunicipais. Hoje os municípios não trabalham exclusivamente de forma isolada, começam a agregar-se para terem políticas comuns e estratégias comuns. Até de que forma estas sim não poderão catapultar programas de incentivos de fixação de jovens, e perdoe-me o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, eu acho que será um investimento muito mais eficaz até do que criar incentivos suplementares aos médicos para a sua fixação. Porque eu acho que, desenvolvendo a região, acabamos por criar oportunidades que, de outra forma, se estivermos à espera que elas caiam do céu, elas não virão. Muito obrigado. E agora pedir, pronto, resposta. Temos aqui quase que 3 questões que, no fundo, são mais ou menos as mesmas. Caixão, jovens e assumir que temos as infraestruturas e, portanto, há ali uma perspectiva de que já temos infraestruturas e se mesmo com essas infraestruturas o futuro está com algum caminho ou não, e depois de como é que os jovens entram nesta equação com ou sem infraestruturas. Acho que é quase que isso. E, portanto, pedia que um de vocês tomasse a liberdade de me responder, e ia-vos pedir que fôssemos mesmo o mais breves possíveis. Obrigado. Em primeiro lugar, é dizer que as intervenções, foram as intervenções que fizeram, eu estou plenamente de acordo. Com todas. Mas há uma das coisas que eu ainda não consegui fazer também como transmontano, foi deitar a toalha ao chão. Depois, dentro de 1 ou 2 anos, ou quando me reformar, me aconteça isso e fica desagradado. Mas até lá vou lutar contra a maré. Porque aquilo que disse o engenheiro Amaro, e eu concordo a 100% com tudo o que disse, muitas vezes é o difícil de décadas de termos coisas que consideramos pequeninas e mesmo nem essas nos dão. Eu não percebo, sinceramente não percebo. Porque é que não fazem a ligação do IC5 à autoestrada? Até porque a saúde, tecnicamente, resolve-se com as boas vias de circulação. Não se resolve a fazer mais centros de saúde, nem mais hospitais. Resolve-se, sim, ou o médico ir à população, ou então a população ir ao médico, mas ter transporte fácil. E se não temos transportes em termos de autocarros, ou em termos de metro, em termos não sei o quê, pelo menos arranjem estradas para rapidamente, hoje a saúde é uma questão de rapidez, muitas vezes, e portanto, depois de estar cá a habitar há 34 anos em Bragança, eu sinceramente não percebo. Não percebo como é que há um projeto com tanto investimento e depois falta uma pequena ligação à A4. Não? Expliquem-me tecnicamente, eu não sou capaz. Porque isso vai resolver outras coisas. Em segundo lugar, só queria outra nota, que é o seguinte. Tudo que temos que fazer em Trás-os-Montes, temos que ter uma componente, como é que eu ia dizer, educacional e cultural, muitas vezes mais elevada. O que é que eu quero dizer com isto? Projetos a serem feitos, sejam eles quais for, e temos instituições de nível superior e temos personalidades na nossa região que nos podem dar apoio. Hoje em dia, só com a qualidade dos projetos e também com a cientificidade e a elevação em termos científicos, culturais e universitários, é que conseguimos chegar a algum lado. A terceira nota é o seguinte, acho eu, Trás-os-Montes, uma vez ouvi dizer que a Finlândia, isto a Nokia, era o país mais central do mundo. A Finlândia lá em cima. A Nokia tornou a Finlândia o país mais central. Agora já venderam, já não sei o quê, mas culturalmente sabemos aquilo que aconteceu à Finlândia. E o nível em questão. E porque investiram na cultura.
A terceira nota é, eu acho que o nosso distrito, Bragança, a região onde estamos, é uma região central. E que o Sr. Engenheiro, há bocado, põe aqui um slide, em que diz que o Porto fica a 200 km e Madrid fica a 300. Nós somos uma parte central. Nós não somos a extremidade do país. Agora, vamos ver as potencialidades que temos. E também, por último, em forma de despedida, agradecer ao Sr. Arquiteto a escultura que fez para Bragança, que é qualquer coisa que vai ficar para o futuro com uma dignidade, que vai se perpetuar no tempo e com uma simplicidade em que as pessoas olham, veem e sabem o que é, e com material, portanto, usado, imagino a dificuldade que é a ida para Vinhais, a saída para Vinhais. Sim, também, mas eu sou mais apologista da outra, com uma dignidade cultural que ultrapassa todo aquilo que se tem feito, em vez dos bonecos que se têm feito. Eu penso que Trás-os-Montes é assim que se assume, mesmo nessas coisas pequeninas, para mostrarmos ao exterior que nós temos competência, não só individual, mas também em termos coletivos. E, acabando só com uma frase aqui para o Sr. Engenheiro Amaro, que é o seguinte: às vezes a gente não consegue aquilo que quer. Mas há um político neste país que eu, em tempos, fui diretor de campanha, hoje já está muito antigo, está muito velho, e que me ensinou uma coisa. Eu posso não concordar. As pessoas podem não concordar comigo. O governo não me dá nada. Mas eu posso me indignar. E eu estou indignado em muitas coisas que se passam em Trás-os-Montes. Mas continuemos a indignar, porque talvez a gente chegue a algum lado. Muito obrigado. E ele pedi que a sua nota fosse de um minutinho, porque estamos mesmo já, muito obrigado. Já muito para lá do tempo. Rápido. Eu vou tentar sintetizar. Eu quero dizer que concordo com o engenheiro Manso. Eu penso que a região pode produzir eventualmente produtos com mais valor. Assim, a iniciativa privada também se tenha, portanto, que apareça. Eu vou dar só um exemplo daquilo que está previsto ser feito no Parque de Ciência e Tecnologia. Estamos a preparar um projeto de extração de produtos naturais da região. Depois de termos alguns produtos bem identificados, é possível tirar produtos que estão desaproveitados através de processos tecnológicos que não existem em Portugal e que vamos tentar criar a primeira unidade de extração supercrítica no parque. Ou seja, isto significa conseguir produzir produtos ou extrair pequenas partes dos produtos por um método que trabalha sobre elevadas pressões, condições de temperatura bem definidas, e estamos a tentar montar esse projeto precisamente para aproveitar a riqueza que existe na região e associar-nos a algumas empresas de referência, como por exemplo a Soporcel, a Delta ou a Evonik, que é uma empresa alemã que também está interessada neste consórcio. É só um exemplo daquilo que pode ser feito pela região, depois, obviamente, digamos que os nossos colegas investigadores terem bem identificado o produto, de onde se vai extrair essa essência ou esse valor. E, portanto, é um exemplo daquilo que pode ser feito pela região. Para sobreviver na região é preciso trabalhar mais. Eu sou daqueles que acho que temos que trabalhar mais ainda para conseguir mais, para conseguir lutar contra as adversidades, contra algumas faltas de infraestruturas. Eu sou daqueles que acho que esta região ainda precisa de mais infraestrutura, não é? Para poder ser comparável a outras regiões do país, para poder atingir os níveis de desenvolvimento de outras regiões do país e da Europa. Portanto, eu aí sou exigente com a região, exigente com aquilo que as pessoas podem fazer. Depois, a questão da coesão nacional,
como já foi falado nesta palavra aqui, e, portanto, é preciso que o novo quadro comunitário de apoio, que tem em consideração o nível de desenvolvimento para a distribuição do dinheiro, saiba que há regiões mais desfavorecidas e que têm que ser analisadas e ser aproveitadas. Bem, muito obrigado. Não temos, de facto, tempo para muito mais, mas dizer-vos que, quer nos meios de comunicação local, quer online em www.interior20.pt, continuaremos a comunicar o trabalho que estamos a tentar fazer nestas regiões. Os próximos workshops estão também lá disponíveis e era muito bom poder contar convosco. Agradecer aos meus convidados que aceitaram estes desafios, às vezes muito em cima da hora, para se juntarem a nós, mas a vossa presença foi de facto importante. Agradecer as vossas intervenções mesmo, não é maldade da nossa parte querer em alguns casos cortar-vos, é apenas muita limitação de tempo. No entanto, o que nós também estamos a fazer é tentar ligar as vossas vozes a outras vozes e, portanto, tudo o que nos quiserem dizer nos vários canais que temos para comunicar convosco, comuniquem, porque essa mensagem será passada às várias pessoas com que estamos a trabalhar, e estamos a trabalhar com escolas, universidades, municípios, e, portanto, o trabalho que queremos fazer no que nos resta destes 4 meses é sério e é também abrangente e tentar envolver cada um de vocês. Muito obrigado aos meus convidados e até uma próxima. Obrigado.